Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje o assunto é o Estado Novo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. Essa é a parte 3 sobre a Era Vargas. Bora começar! Muito bem, hoje a gente finaliza o tema número 1 sobre a Era Vargas com o terceiro período histórico desse momento, que é o Estado Novo, em 1937, e vai encerrar em 45, e tem uma ligação direta aí com o fim da Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil. Na página 122, ele diz assim: as eleições presidenciais estavam marcadas para o dia 13 de janeiro de 38, conforme previa a Constituição de 34. Getúlio Vargas, porém, apesar de apoiar publicamente as eleições, tinha outros planos, né? Ele era um presidente que não queria sair do poder. Aí o texto continua. Desde o levante comunista, a intentona, de 1935, a ameaça do perigo vermelho continuava sendo útil para justificar as medidas repressivas do governo. E assim ela foi usada por Vargas mais uma vez. Em setembro de 37, os jornais publicaram a descoberta do Plano Cohen, um suposto plano comunista para a tomada do poder no país. Então eles divulgaram nos jornais esse plano comunista, uma nova intentona, uma nova tentativa de tomada do poder. Claro, hoje a gente sabe que era tudo uma farsa, né? Foi produzido pelo próprio governo. Só que na época não se sabia disso. E vamos lembrar que aqui ainda tinha um clima de polarização política entre a AIB e a ANL. O texto continua. Porém, esse plano havia sido redigido pelo capitão Olímpio Mourão Filho, integralista e chefe do serviço secreto do Exército, como pretexto para Vargas dar um golpe e se manter no poder. Então, aqui ele fala o objetivo de ter feito esse plano para que Vargas permanecesse no poder e afastasse esse perigo vermelho da intentona lá, que foi feita em 35 pela ANL. No parágrafo 3 ele vai falar então dessa tomada de poder pelo Vargas, o segundo golpe de Getúlio, né? Porque ele deu um golpe em 30 e agora ele vai dar um golpe de novo. O que seria um golpe? É você derrubar a Constituição que está e fazer a tomada de poder e ficar hegemônico lá. No parágrafo 3 diz assim: no dia 10 de novembro de 37, tropas federais fecharam o Congresso Nacional e a população foi informada pelo rádio, de que um novo regime político estava sendo instaurado, o Estado Novo. No mesmo ano, uma nova Constituição foi anunciada, ampliando ainda mais os poderes do presidente. Então ele vai concentrar o executivo na mão dele. Vai fechar o Congresso, vai fechar as assembleias estaduais, as assembleias municipais, vai controlar o judiciário, vai extinguir todos os partidos políticos. Ele já estava concentrando o poder quando ele nomeou interventores, né? Mas aqui ele vai concentrar os poderes mais ainda. Por isso que a gente fala que é um governo autoritário. E aí, no parágrafo 4, ele vai continuar e eu já vou te explicar sobre isso. Vargas queria concentrar muitos poderes na sua mão nesse momento. E ele também vai querer trazer para o poder do governo o controle sobre os sindicatos, aquelas organizações de trabalhadores. No parágrafo 4 diz assim: os trabalhadores urbanos e as suas lideranças sindicais foram uma das preocupações centrais do Estado Novo. O objetivo principal era criar leis para aproximar os sindicatos do aparato do Estado e desarticular a organização independente dos trabalhadores. A primeira medida nessa direção foi formalizada em 39, com a proibição da existência de mais de um sindicato por categoria. Em 42 entrou em vigor o imposto sindical. O que ele está falando aqui nesses dois parágrafos? Que o Vargas ele proíbe vários sindicatos de uma mesma categoria. Então vamos dar um exemplo. Professores, tem lá o sindicato dos professores, que são os representantes daquela profissão. O Vargas ele se aproxima desses sindicatos, proíbe a criação de outros, por quê? Vai que se cria um outro sindicato, só que agora contrário ao governo. Então, como ele quer concentrar poderes, como ele quer o mundo dos trabalhadores controlados pelo aparato estatal, ele vai fazer essa proibição da criação de outros sindicatos. Então, cada categoria profissional terá apenas uma representação. Nos dois últimos parágrafos, ele fala uma das coisas mais importantes que não dá para falar de Estado Novo sem isso que eu vou falar agora. O Vargas ele é do Estado Novo, é desse momento o que a gente chama de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Eu já vou te explicar sobre isso. Diz assim: apesar disso, Vargas criou leis para regulamentar o trabalho, atendendo em parte às antigas reivindicações
do movimento operário. Então, ao mesmo tempo que ele concentra poderes, ele quer trazer para perto, né? Por isso que daqui a pouco a gente vai falar das propagandas, ele quer se aproximar dos trabalhadores. O texto continua. Assim, em 43, Vargas aproveitou as comemorações do Dia do Trabalho para anunciar a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que era o quê? Um conjunto de normas que reunia leis já existentes e unificava o mercado de trabalho em todo o país. Ou seja, ele pega a carteira de trabalho, ele nacionaliza ela, ele unifica as leis trabalhistas, tudo aquilo que a gente falou lá, algumas aulas lá atrás, né? Ele traz aqui e congrega tudo isso no que a gente chama de consolidação das leis do trabalho. Por exemplo, o último parágrafo ele exemplifica para você. Entre os direitos trabalhistas estavam a jornada de 8 horas por dia, a igualdade salarial entre homens e mulheres, que ele falou lá na Constituição de 34, então ele traz de novo isso, continua vigorando nessa nova Constituição, nessa nova consolidação das leis do trabalho. O salário mínimo, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, a licença maternidade, o adicional salarial para atividades insalubres e outros direitos. Então, ele unifica tudo isso, claro, ele concentra poder, ele está no momento ditatorial, ele está no momento autoritário, e ao mesmo tempo ele manipula o jogo sindical para trazer para perto a classe dos trabalhadores, dos operários do Brasil, que vamos lembrar que desde a década de 30 estava passando por um processo acelerado de industrialização. Na página 123 a gente vai trabalhar a censura e a propaganda nesse governo chamado Estado Novo. O primeiro parágrafo diz assim: instrumentos de repressão e censura. O governo Vargas tratou de criar ou de reestruturar instituições encarregadas de reprimir a oposição e enaltecer o governante, ou seja, criar a figura de um líder popular. E aí o parágrafo 2 vai falar sobre essa instituição que era responsável pela repressão à oposição. Diz assim: a Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, por exemplo, criada em 1924, para conter as tensões sociais do período, teve a sua ação redirecionada para reprimir os comunistas e opositores do governo. Judeus integralistas simpatizantes do nazismo e do fascismo e imigrantes vindos dos países do eixo também viraram alvos da repressão política. São diversos os relatos de tortura e de outras arbitrariedades cometidas pela polícia política do regime. Aqui ficou conhecido um dos torturadores desse momento, um cara chamado Filinto Miller, e ele vai ser um dos responsáveis aí pelo DOPS. Então, para que serviu o DOPS? Fazer a repressão à galera que era contra o governo, e os integralistas, aqueles que estavam do lado do Vargas e teriam origem italiana ou alemã, vão virar alvo da repressão também. E é aqui que o Vargas, mesmo nesse momento de radicalização, começa a querer se afastar desse grupo chamado AIB. E aqui, por exemplo, vai ter um dos momentos icônicos do Estado Novo, em que o Vargas vai proibir que falem, por exemplo, italiano e alemão. A repressão lá foi tão grande em relação a isso, que ele acabou proibindo o idioma desses povos aqui no Brasil, né? E do outro lado também começou a reprimir judeus, porque ele tinha um pezinho no fascismo, só que agora ele persegue fascista, ele também persegue judeu, persegue nazista também. Então, essa polícia secreta, em um primeiro momento, ela vai ser treinada pelo nazismo alemão, né, a Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha, só que depois de um tempo o Getúlio percebe que a impressão dele é que ele precisava controlar todo mundo, né? Ele vai querer ser um Estado autoritário, um Estado grande, e ele vai querer colocar qualquer pessoa que fosse contra o governo ou que não simpatizasse com ele nas mãos do Estado. E aí a gente vai falar agora da propaganda, mas isso no próximo slide. No parágrafo 13 ele vai falar sobre a propaganda, algo que foi utilizado muito, né, para tentar fazer enaltecer a figura do Getúlio Vargas. Eles vão criar, por exemplo, A Hora do Brasil, né, um programa na rádio aí que ficava falando dos feitos do governo naquele momento, e para criar também uma boa imagem do Getúlio Vargas. Então, por isso que esse momento é um momento de contradições, é um momento que de um lado tem repressão, mas de outro tem a figura de a criação de uma figura popular, assim como foi em outros regimes totalitários da Europa. Bom, sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, no parágrafo 3 ele diz assim: além da repressão, o Estado Novo foi marcado pela censura e pelo uso da propaganda. Para isso, foi criado em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP tinha tarefa, aí ele vai te falar para que servia. Tinha a tarefa de difundir a ideologia do regime
entre as camadas populares por meio da coordenação, orientação e centralização da propaganda, do controle das produções artísticas, da direção do programa da radiodifusão oficial do governo e da organização das manifestações cívicas, festas patrióticas, exposições e concertos. É pelo DIP que, por exemplo, vão criar a imagem que o Getúlio era o pai dos pobres, né? Aquela figura que está próxima aí aos trabalhadores. Só que, de outro lado, também o DIP censurava tudo que fosse contra Vargas. Isso acaba sendo um dos temperos aí de regimes totalitários. Aí o texto continua. A propaganda governamental e a censura eram realizadas mediante o controle de grandes jornais e da produção cultural, bem como por meio de cartilhas, como você viu anteriormente ali, algumas imagens, voltadas para as crianças e jovens, que enalteciam Vargas e seu governo, ou seja, desde pequeno já criando essa mentalidade de que o Vargas era próximo às camadas populares. Na Rádio Nacional, verbas oficiais permitiam que o elenco de grandes estrelas reproduzisse nos programas os valores e comportamentos considerados adequados na época, como a exaltação do trabalho e o combate à boemia. Aqui vai ter um caso icônico de um criador de sambas chamado Wilson Batista, que lá na década de 30 ele fez um samba e a letra fala, o nome da música se chama Lenço no Pescoço. Nessa música da década de 30 fala sobre a vida do malandro e como ela era boa, né? A vida da boemia. Só que na década de 40 o Getúlio aproxima ele do governo e ele faz uma nova música chamada O Bonde São Januário, que exalta o trabalhador, o contrário do malandro, o contrário da boemia. Então ele utiliza da arte para também trazer uma moral no sentido de governo, uma moral no sentido de valores que eles deveriam considerar mais adequados. Então o Getúlio ele utiliza o rádio, que está sendo um instrumento aí, de consumo de massa, para enaltecer o seu regime, para criar uma moralização adequada na visão dele e também para censurar tudo aquilo que fosse contra o governo. Na página 125 a gente vai entender como é que esse governo acaba em 1945 e que relação direta que ele tem com a participação dos Estados do Brasil, na Segunda Guerra Mundial com os aliados, né, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética. Bom, na página 125 diz assim: Fim do Estado Novo. O fim do Estado Novo está diretamente relacionado à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, o bloqueio britânico aos navios mercantes alemães gerou uma queda acentuada no comércio entre Brasil e Alemanha. Pessoal, um ponto importante aqui. Antes do Brasil entrar na Segunda Guerra, né, declarar guerra ao eixo em 1942, o Brasil estava numa posição em cima do muro. De um lado, ele comercializava muito com os Estados Unidos da América, de outro, ele comercializava muito com a Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil tinha essa dualidade. Só que aqui, ali pelo ano de 1940, 41, a relação começa a mudar. E aí o texto continua. Por outro lado, as trocas comerciais entre o nosso país e os Estados Unidos aumentaram consideravelmente. Conforme o tempo foi passando, o Brasil foi se alinhando de uma maior forma aos Estados Unidos da América. O parágrafo 2 diz assim: Assim, em troca de financiamentos para construir indústrias de base e modernizar as forças armadas, o Brasil permitiu que tropas estadunidenses instalassem bases militares no Nordeste. Olha só, a gente se aproximou tanto dos Estados Unidos que, além deles instalarem bases militares no Nordeste, na região ali da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, eles também modernizassem algumas coisas nas Forças Armadas do Brasil e também financiassem, por exemplo, né, emprestasse dinheiro para o Brasil investir em si mesmo. E aqui vai surgir a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que era a indústria de aço, né, ligada à produção de aço, para que eu pegue esse aço e construa outras indústrias, por isso indústrias de base, ok? Então o Brasil ele se aproxima muito dos Estados Unidos e isso, claro, vai gerar um descontentamento na relação com a Alemanha. Esse descontentamento vai ser tamanho que o parágrafo 3 vai falar sobre isso. A Alemanha contrariada atacou com seus submarinos navios mercantes brasileiros nas águas do Mediterrâneo e do Atlântico. Então, mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O texto continua. Diante disso, em agosto de 42, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. 2 anos depois, em 44, foram enviadas tropas para combater os nazistas na Itália, conhecidas como Força Expedicionária Brasileira. Na verdade, tiveram duas forças. A Força Expedicionária Brasileira, que era o exército, chamados pracinhas, e tinha os aviadores, né, a galera da aeronáutica, que é a Força Aérea Brasileira. Ok?
Não foram batalhas de proporção de importância, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, mas foram batalhas importantes. Os brasileiros expulsaram e renderam pelo menos 15 mil nazistas lá no norte da Itália. Naquele momento que a República de Salò estava instalada, que o Benito Mussolini ele perde boa parte dos territórios italianos ao sul, ele recua para o norte, e nesse momento a Alemanha vai dar uma mão para ele, levando vários nazistas para a região. Então o Brasil ele participa de algumas batalhas, por exemplo, de Monte Castelo, para expulsar nazista dessas áreas aí italianas. E essa imagem que está passando aí para você é um panfleto que os alemães fizeram em português para distribuir entre as tropas brasileiras, no sentido de, no objetivo, né, de fazer uma lavagem cerebral e perguntar para eles por que o soldado brasileiro estaria lá na Itália, sofrendo, recebendo um salário miserável. Claro, tudo isso para manipular a cabeça de alguns, né, para baixar a moral das tropas. E uma curiosidade aí que você não vê todo dia, né? Se você quiser pausar para voltar depois dar uma lida no panfleto, é bastante interessante. Do lado direito tem aí o emblema, né, o Santa Apua, que é o emblema da Força Aérea Brasileira. Para a gente finalizar, ele vai falar do final da Segunda Guerra Mundial, que você já teve uma aula lá atrás sobre isso, né? Os aliados ganham essa guerra, o eixo perde, e ele diz assim: com a derrota do nazifascismo na guerra, a situação política do Vargas se tornou insustentável. Olha só por quê. No poder desde 1930, ficava cada vez mais difícil para Vargas explicar como que a ditadura brasileira do Estado Novo tinha lutado no bloco dos países aliados contra governos totalitários na Europa. Então, pensa na Segunda Guerra Mundial, aliados contra o eixo. Dentre os aliados, você tinha países democráticos, como por exemplo os Estados Unidos da América, lutando contra regimes totalitários, regimes autoritários, ditaduras. E aí vem a pergunta: como é que o Brasil, alinhado aos Estados Unidos, lutando contra regimes totalitários, nele próprio tem presente um regime totalitário, que é o getulismo. Então começou a desgastar o governo do Estado Novo nesse sentido. Como explicar um totalitário derrotando outros totalitários, né? Porque os aliados, pelo menos Estados Unidos e Inglaterra, ainda prezavam pela democracia. E aí o texto continua. Manifestações estudantis lideradas pela UNE, União Nacional dos Estudantes, contra o nazifascismo, passaram a agitar o país. E o último parágrafo fala assim: além disso, por lutar ao lado da União Soviética na guerra, o Brasil foi pressionado a anistiar e libertar os presos políticos, muitos deles comunistas, e a legalizar o PCB, Partido Comunista do Brasil. Olha só que doido. De um lado, como que você explica um regime totalitário com países democráticos lutando contra outros países totalitários? Agora, de outro lado, como é que você tem um país, né, no caso o Brasil, lutando do lado da União Soviética, só que ao mesmo tempo o Brasil, pelo Estado Novo, proibiu, né, tirou aí da lei, da legalização, o Partido Comunista? Como que o Brasil, que lutou do lado dos aliados, que tem a União Soviética, e esse mesmo país tem nas suas cadeias presos políticos, presos comunistas? Então, o Brasil, nesse momento, o Vargas ele decide libertar essa galera por conta desse momento da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, aquele em cima do muro, né, entre Estados Unidos e Alemanha, agora ele está meio que em cima do muro em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, né? Eu tenho presos comunistas e eu sou um regime totalitário. Ou seja, eu estou batendo de frente nos ideais norte-americanos e nos ideais soviéticos. E aí o texto termina falando que, associado ao comunismo por seus inimigos políticos, Vargas foi forçado a renunciar em outubro de 45. Olha só, como ele colocou na lei de volta o Partido Comunista, como ele libertou presos políticos da ANL, por exemplo, muitas pessoas vão utilizar isso, vão manipular esse fato para apontar o dedo para o Getúlio e falar: bom, se ele libertou comunista, ele é comunista. Se ele legalizou o Partido Comunista, ele é comunista. E aí, sem a base das Forças Armadas, sem o prestígio que ele sempre teve, ele acaba renunciando. Só que ainda tinha muita gente que não queria que ele saísse. Na página 125 tem uma foto lá, diz assim:
manifestação queremista no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil aqui nesse momento ainda. E aí, continua ali. O queremismo tinha como bandeira a Constituinte com Getúlio e foi apoiado pelo PCB. Queremismo no sentido de queremos Getúlio, só que não com o Estado Novo. Queremos Getúlio com uma nova Constituinte. Então, isso é muito doido, né? Porque em 34 ele faz a Constituinte, em 37 ele dá o golpe nessa mesma Constituinte, e agora a galera quer que ele continue, só que agora, de novo, né, com uma Constituição, assim como foi de 34 até 1937. Então, resumindo a aula de hoje, você viu como é que o Estado Novo começou, a importância da CLT, o DOPS, que era a instituição de repressão e censura, o DIP, que era o Departamento de Imprensa para enaltecer o regime e criar a figura de um líder popular, e por fim, nas páginas 125, você vê então como é que o regime do Estado Novo acaba e tem uma ligação direta aí com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.